Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 29 de outubro de 2020, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Sidney Terrell, né? O Terrell ele é um cientista político vinculado é, a discussão dos movimentos sociais, ele discute bastante os movimentos sociais. Ele é um americano, né, um cientista político americano, e foi parceiro de Charles Tilley durante vários anos, né? O Charles Tilley é uma referência quem discute movimentos sociais, a questão do confronto político. E ele também, o Charles Tilley, discute bastante a questão da democracia e principalmente ele faz muitas pesquisas comparativas entre os países, né? Ele faz comparações entre como os movimentos sociais se apresentavam nos países do mundo todo. Tem bastante livro, muito importante, o Charles Tilley, mas a gente vai focar no Sidney Terrell, que foi parceiro dele durante anos. O Tilley já morreu, se não me engano foi em 2002 ou recentemente. E o Sidney Terrell, ele ainda tá vivo, né? Eu esqueci agora a vinculação dele, universitária, não lembro se ele tá na Universidade da cidade de Nova York, enfim, eu não lembro agora com mais propriedade, mas depois a gente pode pesquisar isso. Mas o Sidney Terrell, ele dentro da linha teórica da literatura dos movimentos sociais, a gente tem duas grandes vertentes, né? A gente tem uma discussão que foi feita muito fortemente, né, nos Estados Unidos, uma literatura grande e ampla feita nos Estados Unidos, mas também a gente tem uma literatura muito grande que foi produzida na Europa. Pelo lado americano, né, o norte-americano, a gente tem uma discussão muito que surgiu e emergiu, muito filiada à teoria da escolha racional, baseada na discussão econômica, de que os indivíduos eles teriam uma certa racionalidade para poder se ingressar numa ação coletiva. Então, os norte-americanos, eles constroem uma discussão dos movimentos sociais a partir dessa primeira perspectiva de achar que existiria, né, essa certa racionalidade nas pessoas para se envolver em lutas coletivas. Ou seja, eles vão falar o seguinte: a pessoa ela só vai se envolver em luta coletiva se ela souber que o ganho que ela vai ter se envolvendo na luta, né, vai ser maior do que se ela tivesse sozinha. Então você tem, né, uma perspectiva bem racional de uma teoria de pensar essa ação coletiva. E ao mesmo tempo que vai ser desenvolvido na Europa, tem uma outra perspectiva que é trazer a questão mais da subjetividade ou da questão da afinidade, da questão cultural. Então na Europa, a discussão em torno dos movimentos sociais, ela girava muito mais numa relação de emoções, né? Numa relação de subjetividade. As pessoas se envolvem porque elas são solidárias umas às outras, porque elas têm desejos coletivos. Então se desenvolveu um outro tipo de vertente, né, de paradigma, que seria o paradigma dos movimentos sociais na Europa. E aí a gente vai, né, como o Sidney Terrell é um cara né, dos Estados Unidos, ele absorve, né, esse pensamento mais da racionalidade, mas ele tenta avançar, né? Ele, assim como outras perspectivas teóricas dos Estados Unidos, as perspectivas norte-americanas, elas também foram se desenvolvendo em paralelo com o que estava acontecendo na Europa. Então também foram fazendo esse confronto e esse diálogo entre as diferentes perspectivas. E aí, obviamente, que aqueles que falavam dessa super mega racionalidade dos indivíduos, né, os outros que foram avançando nas reflexões teóricas começaram a enfrentar essa questão e falar, não é só a questão da racionalidade, né, tem individual, tem outras questões que também vão fazer com que as pessoas se mobilizem. E aí começaram a se desenvolver algumas outras teorias, uma muito forte, que foi muito forte nas reflexões dos movimentos sociais, foi uma teoria chamada teoria da mobilização de recursos, que vai ser desenvolvida por alguns autores. Eu não vou entrar agora em detalhe no nome dos autores, mas ela vai trabalhar a seguinte perspectiva: a gente precisa entender a coletividade, né, as organizações dos movimentos sociais e como eles mobilizam recursos, recursos humanos, recursos
materiais, recursos, né, culturais, como é que os movimentos sociais se organizam e mobilizam esses recursos. Então, a teoria foi basicamente pensar essas mobilizações de recursos. E junto com essa teoria da mobilização de recursos, também foram sendo constituídas outras teorias que estavam buscando trabalhar e trazer para a discussão central dos movimentos sociais a relação com o processo político. E aí, por quê? Porque no primeiro momento a ideia é por que o indivíduo entra numa ação coletiva? Depois passou a ser como esses movimentos funcionam internamente. E aí depois a ideia já era, não, então precisamos pensar para além da questão interna dos movimentos sociais, precisamos entender como que essas organizações se articulam com o sistema político. E aí criou-se, né, vários são expoentes dessa teoria, inclusive o Sidney Terrell é uma dessas pessoas que vai tentar constituir essa teoria, que foi chamada teoria do processo político, que aí é onde entra e se encaixa a discussão do Terrell, né? Então eu tô falando bem a grosso modo, isso é uma literatura enorme, depois quem quiser e tiver interesse na discussão dos movimentos sociais, a gente pode entrar mais nisso, mas o Sidney Terrell, então, ele vem dessa perspectiva de tentar entender os movimentos sociais em relação ao Estado, em relação aos processos e dinâmicas políticas, né, do contexto político, do jogo político, das lutas políticas. E aí, dentro dessa perspectiva, né, isso aí lá pelos anos 60 e 70, ele junto com o Charles Tilly, o Douglas McAdam, né, entre outros autores, eles vão começar a tentar conhecer toda essa dinâmica dos movimentos sociais, tentando influenciar o sistema político, né, e fazendo essa relação direta entre movimentos sociais e contextos políticos. Então, toda essa literatura dele vai estar se vocês perceberam no texto, vai estar relacionada às dinâmicas políticas e como que os movimentos sociais vão lidando com essas conjunturas e esses contextos políticos. Por isso que o Sidney Terrell, assim como Charles Tilly, é uma referência também para os estudos atuais dos movimentos sociais, principalmente quando a gente pega aqui, né, no caso brasileiro, porque a gente vai estar tentando entender como é que os movimentos sociais vão reagir a mudanças de contextos políticos, né? Se a gente fala os movimentos sociais no governo Lula, né, no governo Bolsonaro, enfim, como é que a gente pode analisar essas transformações e essas modificações? Então é isso que é importante do Sidney Terrell, né? Analisar esses contextos. E obviamente que ele estava partindo ali do contexto norte-americano, que era um contexto de confronto político. Então ele cunha, o Tilly, né, eles vão cunhar essa expressão, né, a contention politics, mas que na tradução ela fica confronto político, né, que é essa relação dos movimentos com o Estado e como que os movimentos, eles se relacionam, né, a partir da ideia de confronto político, né, o tempo inteiro uma relação de confronto, de conflito nesse sentido, né, com o Estado. Claro que isso foi sendo meio deixado de lado no contexto aqui do Brasil, porque na verdade, não deixado de lado, mas a gente meio que deixou em stand-by, né? A gente deixou meio, vamos dizer, de lado para poder analisar, principalmente nos governos Lula, né? Dos governos petistas, Lula e Dilma, não era só confronto, né? A gente visualizava que a relação dos movimentos sociais com o Estado passava por uma relação de cooperação também, né? De influência, de relação mais próxima, de inserção de militantes para dentro do Estado. Então, essa teoria do confronto, ela deixou de ser utilizada. E aí, o que vai ser colocado hoje é que a gente precisa resgatar essa teoria do Sidney Terrell e do Tilly, né? De trazer as formas de confronto político, né? Entender como que os movimentos, mesmo tendo o mesmo projeto político que o governo, né? As mesmas ideologias, eles também atuam em alguma medida a partir da ideia do confronto político, né? E não necessariamente é sempre relação de paz, né? Relação de cooperação, mas esse confronto ele também aparece, né? Por mais que a gente tenha militantes dentro do governo,
em alguma medida a gente também tem, na base do movimento, a gente também tem confrontos, né? Em vários momentos a gente viu isso, o próprio MST, né? Mesmo que ele tenha diminuído seus protestos nos governos petistas, mas ele continuou, em certa medida, também atuando de maneira a protestar e, né, indignado, enfim, com utilizando algumas estratégias, mesmo tendo gente dentro do Estado, mesmo tendo uma relação muito próxima com o PT, mas ainda tivemos ciclos de protesto durante os governos petistas. Então, o Sidney Terrell, né, assim como outros autores, eles vão trabalhar com a ideia de confronto político e vão mostrar a importância desse debate para os movimentos sociais, para a gente pensar as revoluções, para a gente pensar as mobilizações étnicas, para a gente pensar os ciclos de protestos, né? Como que, se a gente for fazer uma escala temporal, histórica, né, pegar assim, eu quero compreender os protestos feitos pelo MST desde 1985 até 2020. Então, no que o Sidney Terrell nos ajuda? Ele propõe que a gente analise, né, em quais os períodos, fazendo esse ciclo, né, uma curva, um gráfico, quais foram os períodos onde tiveram maiores protestos, incidência de protestos, né? E aí a gente vai pegar, né, em 86, 87, 88, né, teve um pico de protesto, 89 teve outro pico, parará, depois 90, 95, etc. E aí o pico vai diminuindo, né? Você vai tendo mais baixas ali nos períodos de Lula, Dilma, depois tem um outro ciclo, né, um outro pico grande, depois vai diminuindo, enfim. Então, isso é importante no debate, na análise feita os conceitos do Terrell vão ajudar justamente para isso. Não sei se vocês escutaram o podcast do Zander Navarro. O Zander Navarro, como eu falei, é um sociólogo, né? Ele tem toda uma carga inglesa aí, mas ele mora, não sei se, agora eu não lembro se ele nasceu na Inglaterra e veio para cá, enfim, mas ele trabalhou, né, numa universidade, a Universidade de Sussex, na Inglaterra, durante anos, né, e veio para o Brasil. Ele é professor aposentado já, e depois trabalhou na Embrapa, mas ele foi professor durante anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele ele era um grande parceiro no início do MST. Então, para quem escutou o podcast, é bem interessante. Não que eu concorde, né, com todas as falas do Zander, mas ele faz uma análise categórica, né, uma análise fundamentada e teórica de um movimento social. No caso, ele pega o MST porque ele era a mais próxima. E ele vai mostrando, né, os ciclos de protesto, as mudanças de estratégias, né, as táticas que vão ser utilizadas pelos movimentos. E isso é muito interessante para a gente entender, quando a gente for entender, né, quando a gente está trazendo esse debate do Sidney Terrell sobre o confronto político, os ciclos de protesto, né, essa questão toda vai trazer essas ideias, né. E aí o que ele vai colocar, né? O confronto político, ele vai ter início quando, de forma coletiva, as pessoas vão fazer reivindicações a outras pessoas cujos interesses seriam afetados se elas não fossem atendidas, né? Ou seja, então você tem aí uma relação de conflito, né? Ou seja, e essas reivindicações, elas podem ser desde súplicas humildes, né? Ou diálogos mais humildes, até ataques mais brutais, passando por petições, reivindicações através de palavras de ordem, manifestos revolucionários, né? Então a gente tem uma série de estratégias que vão perpassar essa lógica das reivindicações, né? E aí, como é que a gente pode incluir a interação coletiva dentro da ideia do confronto político? A gente pode entender que essa interação coletiva, ela pode ser entendida no confronto político na medida em que ela envolve confronto, ou seja, reivindicações vinculadas a outros interesses, né? Que você vai bater de frente com outros interesses, ou né, você ter pelo menos um grupo de interação, né? Pode ser o governo, pode ser uma outra entidade. Se a gente pegar no caso, por exemplo, do movimento ambientalista, né? Qual é o grupo de interação? Tanto é o governo, quando pauta determinadas políticas públicas ou determinadas reformas, mas também o agronegócio. Então você tem, né, os grupos ligados ao agronegócio, ou seja, você tem pelo menos um grupo de interação. Então a gente fala que, quer dizer, a gente pode entender essa interação dos movimentos com confronto, né, chamar de confronto político, quando envolve esse tipo de reivindicação forte, né, de conflito, e também envolve um outro grupo de interação, incluindo terceiros, e quando tem o governo, né?
Ou seja, quando a gente tem uma organização que controla os principais meios de coerção concentrados num determinado território ou num território definido, né? Então a gente teria um pouco isso. A teoria do confronto político, né, e as pesquisas sobre o confronto político, elas estão ligadas à sociologia, à história, à ciência política, à economia. E nos últimos anos a gente tem visto também muitos estudos da antropologia que tem trabalhado principalmente com as questões culturais, que vão tentar perceber essas dinâmicas, né, esses confrontos. Então eles também vão entrar nesse debate. Não é um debate exclusivo da sociologia, da ciência política, nem da história, nem da economia, mas os antropólogos também vão entrar a partir dos estudos culturais, né, dessas percepções culturais, para tentar entender o confronto político, né? Então, e o que disso a gente começou a perceber? Que o resultado de várias perspectivas acadêmicas lidarem com essa ideia de confronto político, ao invés de agregar e complementar umas às outras, o que a gente acabou percebendo foi um certo grau de fragmentação nas discussões, em que esses estudiosos, falando ao mesmo tempo das mesmas coisas, né, mas com linguagens diferentes e utilizando muitas sub-áreas para descrever os fenômenos similares. Então, ao invés da gente conseguir complementar, a gente acabou fragmentando, e isso é uma coisa que o próprio Sidney Terrell vai colocar, né? E, inclusive, além disso, uma série de outros fenômenos muitas vezes deixaram de trazer essa ideia de processo político para dentro da discussão, né? A gente acabou percebendo que eles focaram muito em questões específicas e menos nessa dimensão do processo político. Então, a importância de a gente mapear, né, dentro desse o nosso conhecimento contemporâneo de quais são as questões colocadas pelas diferentes áreas para compreender o processo político, né, o confronto político, e identificar essas sub-áreas, tanto na história, na sociologia, na ciência política, na economia, onde é que está sendo produzido esse conhecimento, né, para pensar as nossas grandes questões atuais, para pensar e agregar e não fragmentar, né? Então é isso um pouco que eles vão falar. E o confronto nesse contexto nosso mais, né, recente de globalização, a gente pode também pegar vários processos históricos, né, os distintos contextos políticos, fazer comparações se a gente pretende, né, analisar de maneira comparativa, possibilita e facilita essa comparação, né, como que essas formas, essa dinâmica do protesto também, elas vão mudar no contexto daquilo que a gente pode chamar de época da globalização, ou seja, como esse confronto vai se apresentar nesse contexto, né, a estrutura, como é que isso vai transformar as próprias relações do Estado, né, enfim, né, a partir de um Estado que agora tem que ser mais dinâmico internacionalmente, como é que isso altera também a própria dinâmica dos movimentos sociais. E aí a gente vai ter toda uma literatura que vai discutir as redes transnacionais dos movimentos sociais, os movimentos que se articulam em rede. Tem o Manuel Castells, que é muito famoso, que discute as redes, né, e o papel dos movimentos sociais nessas redes, e como que os movimentos se articulam em grandes redes internacionais. Aqui no Brasil, a Ilse Sher Warren, que é uma professora da UFSC, né, Federal de Santa Catarina, que também tem um livro mega importante dela, que é Redes de Movimentos Sociais. Então você tem aí uma série de aspectos que vão se agregando a essas dinâmicas para pensar esse confronto político, né? Então, se a gente for fazer um mapa do confronto político, quatro fatores que eu acho que são fundamentais para a gente entender. Primeiro, a gente precisa compreender todo um conjunto de histórias políticas agrupadas, né, por tempo, lugar, ligadas por uma certa teoria, né? A gente precisa conter esse mapa desse confronto, ele precisa conter essa questão histórica, né, das questões políticas, enfim, tem que ter uma contextualização histórica. A gente precisa entender as mudanças no âmbito local, regional, ou aonde aquele confronto se institui, né? Então a gente precisa entender também onde é que aquele confronto está localizado. A gente precisa entender as políticas, né, que vão ser as políticas públicas que são produzidas pelo Estado, a maneira como o Estado também se articula e produz determinados tipos de políticas públicas relacionadas àquele confronto, né, aquele debate que o movimento social está fazendo. Então a gente precisa entender também o próprio papel do Estado.
e os conflitos, violências, as estratégias em que a gente está visualizando, né? Ou seja, a gente precisa entender as histórias políticas, né? Que tipos de monografias, dissertações locais, regionais, nacionais, né? Os grupos populacionais, um pouco entender essa história política. As políticas orientadas, né? Quais políticas existem, conflitos, né? Que tipo de conflitos foram mais expressivos? Teve violência política, teve repressão, né? Então, acho que tudo isso é importante para a gente entender os confrontos políticos. E aí também a gente sempre entender que os movimentos sociais, eles frequentemente têm ciclos de reivindicações, né? Se num momento está mais baixo, mais alto, como é que a gente pode perceber isso? É só ao longo do tempo, como o Sidney Terrell vai colocar, né? Como que os movimentos também se empenham para criar coalizões, fomentar identidades coletivas mais amplas em torno dessas coalizões, né? Criam expressões de apoio unificado para os seus próprios programas, negociam com as autoridades. Então, tudo isso são táticas e estratégias que os movimentos vão utilizar para tentar agregar, né? Para tentar se consolidar no campo político, né? E isso é muito importante e é fundamental da gente entender. Mas os ciclos dos movimentos, né, e esses repertórios, eles também vão se relacionar de outra maneira, né? Primeiro, dentro de um mesmo ciclo, a gente tem temas, símbolos, inovações táticas de ações individuais ou grupais que vão influenciar uns aos outros, né? Ou seja, a gente tem dentro do mesmo ciclo vários símbolos, várias inovações, várias estratégias, tanto de ação individual, mas também de grupos, que podem influenciar uns aos outros, né? Por exemplo, como ocorreu com a manifestação de estudantes, né, que vão criar movimento estudantil que cria determinadas táticas. Se a gente for ver o próprio Levante Popular da Juventude aqui no Brasil, como eles também utilizam muitos batuques nas manifestações, e isso vai influenciando outros movimentos sociais, né? Então, um pouco essas estratégias, que é isso que o Tilly, o McAdam e o Sidney Terrell estão colocando, a importância da gente compreender também as estratégias, as táticas, os símbolos, que também vão influenciando outros grupos sociais, vão sendo utilizados por outros movimentos. Isso é bastante importante. Mas, obviamente, que a gente tem que entender que os movimentos sociais também, eles vão se desenvolver dentro de estruturas, né, já instituídas, né, do Estado. Em alguns momentos a gente vai ter o que eles chamam de estruturas de oportunidades políticas, e aí esses movimentos, essas organizações, elas vão, né, se aproveitar dessas estruturas de oportunidade políticas para colocar as pautas e as demandas na agenda governamental. Mas, ao mesmo tempo, essas estruturas elas estão fechadas, né? Então, a gente também tem que criar outras estratégias, que é o caso do contexto atual, se a gente for pegar. A gente não tem uma janela de oportunidade, vamos dizer assim, uma estrutura de oportunidade política hoje, mas os movimentos estão sendo desafiados a pensar e ser criativos para tentar confrontar esse sistema político, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante notar que a ação dos movimentos sociais também altera essa estrutura de oportunidade política, porque eles contribuem na próprio processo de reivindicação, né, nas formas de repressão, eles constroem identidades, eles modificam a própria estrutura do Estado, né, quando conseguem fazer toda uma pressão. Então, isso também é um ciclo, né, um círculo vicioso, né? Você tem que as estruturas interferem, né, na organização dos movimentos sociais e na ação dos movimentos sociais, mas essas estruturas também podem ser modificadas pela própria ação dos movimentos sociais. Então, isso é bastante importante. E aí, uma outra questão que, para finalizar, que é importante de maneira geral, é que os movimentos sociais, então, eles estão sempre em relação com a política institucional, né? Essa relação é direta. Então, a gente tem que ter uma atenção muito clara para as ações públicas, ou o que a gente chama de performances dos movimentos sociais, que esses movimentos apresentam tanto para marcar suas demandas às autoridades, né? Como para criar e manter pessoas adeptas às suas reivindicações. Ou seja, né? Nessa nossa concepção e na nossa percepção de movimentos sociais,
a gente precisa, né, olhar, né, com mais calma essas ações coletivas, né, de confronto e ver quais performances, quais são as estratégias, que tipo de narrativas esses movimentos constroem para poder tanto enfrentar o Estado, né, confrontar aquilo que não está sendo reconhecido, mas também para agregar mais pessoas à causa, né? Para também pegar, né? Conseguir conquistar mais um número maior de indivíduos para a ação coletiva, que é um pouco o que o Zander vai falar logo no início do podcast sobre logo no início do MST, né? Quando eles conseguem simpatizantes de boa parte da sociedade brasileira pelas suas pautas e suas estratégias de não violência, né? Uma estratégia de negociação, de tentativa de conversa com o Estado, né? Ali na época de diálogo constante no contexto inicial. E aí, no momento que eles partem para uma ação mais violenta, aí há uma reorientação da sociedade de rechaçar esse movimento social, né, de criminalizar os movimentos, principalmente o MST nesse sentido. Então, finalizando, os movimentos sociais eles vão ser compreendidos como desafios coletivos baseados em objetivos comuns, solidariedade social, numa interação que é sustentada com as elites, com os opositores e com as autoridades. Isso é um conceito do Sidney Terrell, que está nesse livro, O Poder em Movimento, né? E eles constituem um subgênero de ação coletiva em um campo teórico e empírico ampliado por meio do conceito de confronto político. Então é isso, pessoal. Um abraço.